Vocês já ouviram falar numa fundação de amparo à pesquisa? Vocês sabem para que serve uma fundação amparo à pesquisa? Como é que funciona isso dentro de um ecossistema, certo? Como é que a gente financia esses projetos? Como é que a gente direciona esses projetos de acordo com as necessidades da sociedade? Então, a gente precisa entender um pouco de um lado até institucional e público desse processo, porque, na realidade, esse trabalho ele vai atender a toda a sociedade. A pesquisa não é a pesquisa de A, B ou C, ela é uma pesquisa da sociedade. E como é que nós vamos direcionar essas pesquisas, como é que nós vamos apoiar essas pesquisas? E aí, dentro desse contexto, dentro da visão de ecossistema de inovação, nós temos as fundações de amparo à pesquisa. Então, hoje, nós vamos falar sobre a Fundação de Amparo à Pesquisa. Para falar sobre Fundação de Amparo à Pesquisa, nós convidamos nada mais, nada menos do que o presidente da FUNCAP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Ceará, que é o professor Tarcísio Pequeno, meu amigo de longas datas, né, um engenheiro civil, logo do início dos cursos lá, mas que desde que terminou o curso se bandeou para a área científica e mais ainda para a área de computação e inteligência artificial. Então, hoje, o Tarcísio, ele é presidente da FUNCAP, né? É uma pessoa de referência, né? É um filósofo, né? E é um prazer tê-lo aqui, Tarcísio. Queria agradecer, sei que a sua agenda aí é complicadíssima e você abriu um espaço aqui para conversar com a gente. Então, Tarcísio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o papel, né, de uma FAP, né, de uma Fundação de Amparo à Pesquisa. Pois não, antes de mais nada, Barros, eu queria lhe agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Quero lhe cumprimentar pela iniciativa de programas como esse, que são tão importantes e ainda não são feitos em grau, em escala, em intensidade suficiente, né, para informar e instruir a nossa sociedade, os nossos jovens, sobre o papel da ciência em geral, sobre os instrumentos da ciência, as maneiras de fazer ciência, as instituições da ciência, que é o caso do tema da nossa conversa hoje. Então, antes de mais nada, muito obrigado e quero saudar a todos os ouvintes, os acompanhantes do nosso programa. Pois bem, olha, as fundações de amparo à pesquisa são um fenômeno relativamente recente. Recente porque no Brasil tudo é um tanto recente, né? Nós demoramos muito tempo deitado em berço esplêndido, desde a descoberta, há 500 anos atrás, para poder produzir algumas instituições importantes. Por exemplo, as nossas universidades são as mais tardias das Américas, porque as universidades, na América Espanhola, as universidades elas têm universidade de 400 anos de idade, universidades na Colômbia e em outros lugares. No Brasil, não, as universidades são recentes, tudo é recente. Eu participei recentemente também da abertura da 73ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, né, que estava, na ocasião, comemorando seus 73 anos. Né? Quer dizer, são recentes as nossas instituições, a organização da ciência, a estruturação da ciência. Porém, o sistema de fundações de apoio à pesquisa, elas marcam a entrada dos estados federativos no complexo, no arranjo de financiamento da ciência, de apoio à ciência, inclui os estados, né, cada um dos nossos estados, na tarefa conjunta, na tarefa pública de apoio à ciência. E não há de se dizer aqui o que o governo às vezes tem dito com respeito ao combate da pandemia, que é assim, olha, já que os estados agora estão fazendo, o STF diz que os estados podem fazer, então ele diz que o governo federal não precisa fazer mais. Não, ninguém disse isso, nem nunca teve essa intenção, pelo contrário. Esse esforço dos estados foi uma coisa criada, eu vou dizer exatamente quando foi criado no Brasil, quando foi criada no Ceará, e ela foi criada precisamente com a ideia de criar nos estados instituições que fossem complementares e mais locais, mais dirigidas, mais próximas das necessidades
locais, regionais, né, do que o sistema federal, mas para trabalhar em perfeita e estreita colaboração com ele. E assim tem sido. E foi uma coisa realmente nova e muito importante que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos. Mas, mais exatamente, após a Constituição chamada Cidadã de 88, lá foi criado um ponteiro para essa iniciativa. E a SBPC, que eu já mencionei aqui, da qual faço parte, de cuja diretoria já fiz parte, de cuja secretaria já fui secretário regional, etc., faz parte do nosso trabalho, como você sabe, a gente, né, se envolver nessas questões da política científica também, né? No Brasil não basta ser cientista, como você está fazendo agora, não basta você fazer o seu trabalho científico, a gente precisa também, né? Em outros lugares do mundo, o cara pode se trancar no laboratório e não querer nem saber de nada, que as coisas vão acontecer, mas aqui não. Aqui nós fazemos parte de uma certa elite da sociedade, uma elite que tem que influir politicamente no destino da sociedade, e cabe a nós, como dever também, exercer esse papel político de esclarecimento, sobretudo em coisas relativas à ciência, no nosso caso, particularmente aí. Pois bem, a SBPC, então, em 1989, época em que se estavam formulando as constituições estaduais que recepcionavam aquela Constituição Federal, então cada estado fez a sua, em 89, ela fez uma campanha nacional liderada pelo nosso companheiro, presidente de honra da SBPC, o Candotti, né? mas com todos os membros associados pelo país afora, ela fez uma campanha nacional para que cada estado incluísse nas suas constituições um sistema de ciência e tecnologia. Nesse sistema, digamos, a pérola desses sistemas, a instituição, né, mais importante desse sistema seria a criação de uma agência de fomento à ciência, né? São precisamente as fundações de amparo à ciência. Isso foi feito quase que universalmente. A Constituição determinava uma obrigação de colocar uma determinada quantia, que podia ser um percentual do orçamento do Estado, um percentual da arrecadação, critérios diversos, mas garantia-se ali uma dotação, criava-se uma obrigação para o gestor público, né? para o governador do Estado. Na realidade, para ser sincero, essas fundações elas tinham um antecessor mais antiga que todas, que é a FAPESP, a Fundação de São Paulo. Então, para fazer justiça histórica, São Paulo, que é a locomotiva do país, como eles gostam, né? Que Dux is not conducted, né? São Paulo não é conduzido, conduz, né? São Paulo tinha uma fundação. De quando é a FAPESP? A FAPESP tem uns 50 anos, logo depois de CNPq. A FAPESP é bem antiga e precede todo. E, na realidade, ela foi um modelo. E lá na FAPESP já havia a obrigação de uma dotação de 0,5% do orçamento do Estado de São Paulo. 0,5% de São Paulo atualmente representa 1 bilhão e 300 milhões por ano, só para nos dar uma ideia, né? Então, tinha o exemplo da FAPESP, e faça justiça. Na realidade, o esforço da SBPC era estender aos demais estados aquela coisa que funcionava, e funcionava muito bem em São Paulo, e fazia com que os cientistas de São Paulo fossem, de uma certa forma, beneficiados, porque, além de contar com o financiamento do sistema federal, aí estamos falando de CNPq, CAPES, as duas mais antigas, todas as duas com 70 anos, algo assim, e mais recentemente a FINEP, né? CNPq cuidava, sobretudo, do pesquisador, da pesquisa científica, dos projetos dos pesquisadores, a CAPES dos programas de pós-graduação, sobretudo. Não quer dizer que uma entrasse um pouco na seara da outra. A CAPES financiava muito o envio de pessoas para fora do país, enfim, né? E a FINEP para cuidar de inovação, mais especificamente. Foi assim que, né, organizado o sistema federal, gradativamente, mas São Paulo ainda tinha a FAPESP. Então, São Paulo tinha a FAPESP e com muito recurso, né, para os pesquisadores de São Paulo, e não é à toa que a ciência de São Paulo se desenvolveu tanto, as universidades. Eles têm 3 universidades muito grandes, a USP, enfim, a Unesp, a Unifesp, etc. Mas aqui no Ceará, vamos descer aqui para a terrinha, né, que mais nos importa, foi então criado na Constituição. Agora, isso não quer dizer que automaticamente a FUNCAP passou a existir, porque entre estar na Constituição, né, como a gente diz
numa linguagem filosófica, você mencionou uma passagem, filosofia, entre existir dedicto, é como a gente fala em filosofia, e de ré, né? Dedicto quer dizer no dito, na palavra, no caso, né, de lettera, escrita na Constituição, e na realidade, e de ré, tem uma diferença aí. Foi no último ano do governo Ciro Gomes, então coube ao Ciro Gomes. A promulgação da Constituição na qual se criou foi no governo Tasso Gereissati, mas a criação efetiva da FUCAP no estado do Ceará se deu no governo Ciro Gomes. E aí o Ceará passou a ter a sua fundação também. Isso é como foi criado, tudo bem. Inclusive, tive a honra de fazer parte do primeiro conselho da FUCAP, né, que ela foi criada, e ela tem um conselho, o conselho é todo constituído de membros da comunidade científica, da comunidade empresarial, enfim, da comunidade do Estado, né, relacionada mais ou menos estreitamente à ciência e tecnologia, né, o Conselho Superior da FUCAP, que é o órgão máximo da instituição. Nos coube, lá nesse conselho, elaborar, né, os primeiros estatutos da FUCAP, regimento, etc., e colocar a fundação em andamento e existência no estado do Ceará. Criada a FUCAP, né, o governo fez uma estratégia gradativa. Né, ele não colocou imediatamente o dinheiro previsto, que seria 2% da arrecadação tributária do Estado. Você vê que é um índice relativo já a um outro valor de estoque, né? Não ao orçamento total do Outra referência, né? Exatamente. Então, não ao orçamento total do Estado, mas à arrecadação tributária. Você sabe que estados como o Ceará, o orçamento deles é composto de arrecadação tributária, né? Algumas receitas próprias, e, sobretudo, de repasses, né, do Fundo de Participação dos Estados do governo federal, né? Acaba sendo a partida maior. Então, foi 2%, mais da arrecadação tributária. Mas a ideia foi fazendo gradativamente, enfim. Mas o fato é que a FUCAP entrou em funcionamento, né? Com que finalidades? Indo ainda para um panorama geral, qual foi a importância desse tipo de coisa no panorama científico, em termos de expressividade e de volume? Rapidamente, depois de uma década, mais ou menos, dessas fundações criadas, elas foram sendo criadas assim, né? Um no lugar, outro no outro, outro no outro, outro no outro, até que, num certo momento, quase todos os estados, que é o que acontece hoje, as têm, né? E cada uma com uma relação mais ou menos, né, variável também de quanto está sendo colocado daquilo que foi previsto na Constituição. Mas algumas estão melhores, algumas piores, varia um pouco o governo, como tudo mais no Brasil. Tudo sujeito a uma certa variação, uma certa flutuação, isso faz parte, né, enfim, da vida na nossa sociedade, do estamento político, é assim mesmo que funciona. Mas, digamos, uma década após a criação dessas fundações, elas já representavam cerca de um terço, elas contribuíam com um terço do financiamento da pesquisa no Brasil. Então, o financiamento da pesquisa do Brasil, constituído, sobretudo, com recursos do governo federal, recursos governamentais do governo federal, com um certo parcela de empresas. E aí a gente sempre frisa que o Brasil difere de outros países, porque nos outros países esse aporte das empresas para a ciência costuma ser muito maior do que o aporte direto governamental. Embora, se você for olhar, o aporte indireto governamental é muito grande em todo canto, mas, né, o aporte direto das empresas nos outros países costuma ser o dobro, 2, às vezes 3 vezes o aporte governamental. Não é o caso do Brasil. Esse aporte das empresas é menor. E, dentre as empresas, os maiores aportes é das empresas estatais. Na realidade, a campeão de aportes empresariais no Brasil é a Petrobras, né? Durante muitos anos, né? Até um negócio chamado, como é o nome daquele negócio mesmo? Lava Jato, né? Que quase que lava a Petrobras do mapa. Então, até a Lava Jato, a Petrobras representava, assim, né, um aporte muito grande, mas ainda hoje ela é um financiador importante da ciência no Brasil, tem projetos no UFC, né? Tem projetos em todas as grandes universidades, em várias outras universidades do Estado, tem projetos no país todo, porque a Petrobras resolveu fazer da universidade pública, sobretudo ela tem financiamento muito forte na UFRJ, no Rio de Janeiro, a Petrobras resolveu fazer da universidade pública
seu departamento de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, ela, em vez de pensar em centralizar, criar um prédiozinho, botar uma galera dentro, ela entendeu que havia esse know-how, esse conhecimento, essa ciência nas universidades, engenheiros de petróleo, engenheiros de áreas diversas, que era importante, e foi com esse investimento que a gente conseguiu ser campeão royalties em exploração em águas profundas, e inclusive chegando ao grande feito nacional, primeiro, né, pioneiro no mundo de perfuração no pré-sal, na camada pré-sal, quer dizer, abaixo do solo do mar, né, no subterrâneo marinho, enfim, várias outras coisas, várias outras, né, patentes e conquistas, etc., Sim, que com certeza. a detém, e tudo obtido nessa interação com a universidade, né? Foi um grande exemplo. E aí, o terceiro braço tornaram-se as FAPs, as fundações estadual. Foi criado, inclusive, um órgão nacional que chama-se CONFAP, que reúne os presidentes, os dirigentes de todas as FAPs. E Tarcísio, e essas FAPs, né? Elas têm financiado muito o quê? Bolsas de pesquisa, projetos, como é que isso, né, tem sido feito, né, pelas FAPs? Perfeitamente. Primeiro, como eu disse, né, e podia ter sido exatamente assim no combate à pandemia, esse é o modelo racional. Primeiro, elas funcionam como o braço local do sistema nacional. E a FAP aqui no Ceará, ela funcionou muito, muito bem durante muito tempo assim. Vou dar um exemplo, né? Eu já disse que o Sistema Nacional, a divisão de trabalho é mais ou menos, CNPq cuida do pesquisador, do financiamento das pesquisas, né? A CAPES cuida da pós-graduação, do financiamento da pós-graduação, com alguma interseção do lado e do outro, isso não importa, e a FINEP cuida da inovação. No Estado, uma FAP, ela é como se fosse o espelho estadual das três. Ela funciona um pouco como CNPq, um pouco como CAPES e um pouco como FINEP. E tanto é verdade que as coisas estando em condições normais de temperatura e pressão, por algum tempo nós vivemos, por um certo tempo vivemos essas condições, ela tem trabalhos de parceria, empreendimentos, ações em parceria com as três. Né? A FUNCAP, por exemplo, né, durante muito tempo manteve ações em parceria com a FINEP, por exemplo. Nós tivemos uma ação de inovação muito importante, primeiro o programa PAP, depois o programa Tecnova, ainda temos, ele ainda existe, nós vamos ter um Tecnova ainda esse ano, nós vamos lançar um Tecnova esse ano. Então, a gente tem ações em parceria com a FINEP. Nós temos ações em parceria com o CNPq, continuamos tendo algumas, já tivemos muito mais, por exemplo, lançar editais de programas de excelência, né? Projetos de excelência, né? Pronex. Por exemplo, a gente lança em parceria com o CNPq. Na situação que foi acordada, numa chamada Carta de Salvador, inclusive quando é aqui para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a proporção da relação é 2:1. O CNPq põe R$2 e a FAP põe 1. Aí a gente lança um edital, por exemplo, de 6 milhões, onde o CNPq pôs 4 e a FAP botou 2, né, do dinheiro do Estado. E com a CAPES, em programas de partilhamento de bolsa, nós tivemos ainda, no início do governo Temer, um acordo de 74 milhões com a CAPES, na qual o Estado colocava 20 e tantos milhões e a CAPES põe o resto para parceria para bolsas e apoio à pós-graduação. Por que é interessante? Primeiro, por essa multiplicação dos pães. Segundo, porque se você tem uma parceria dessa, né, torna para todo mundo, não só para a gente aqui no Ceará, mas para todos os estados, torna-se muito mais fácil eu conseguir o dinheiro estadual. Porque eu procuro o governador e diz, governador, se o senhor me der 2 milhões aqui, eu faço virar 6. Faço virar 6 e lanço o edital para a comunidade científica. Ora, isso facilita muito você ir lá argumentar com o governador. Quem é o governador que não quer transformar 2 em 6? Né? Isso é um negócio muito bom. E para o CNPq, mas o CNPq vai perdendo. Não, o CNPq faz a sua tarefa, que é de fomentar os projetos de pesquisa, ainda com uma vantagem qualitativa. Primeiro, ele distribui também o trabalho, o julgamento dos projetos se dá
nos próprios locais, nas comunidades locais, etc. E também a escolha as áreas que você vai atender, o desenho do edital, regionalização, né, do processo. O desenho do edital, a modelagem do edital, a customização do edital, levando em conta uma perspectiva regional, vai ser feita pelos estados. Então, com isso, a ação do CNPq fica muito mais cirúrgico, né, em cada estado, porque quando ele está lá fazendo os editais, que ele continua fazendo, que o CNPq lança só os universais, etc., de uma certa forma ele pega ou uma média, que na realidade não é isso, ele acaba pegando uma necessidade sudestina, para a gente falar a verdade, sul-sudestina, quer dizer, do pessoal que tem maioria que manda na ciência e tecnologia. Afinal, são nossos pares. Então, vem muito edital que, às vezes, a gente fica, né, fica de fora, não foi feito para a gente, não está modelado, não está desenhado para as condições cearenses. Mas quando é a FAP que lança, junto com o CNPq, embora tudo seja o CNPq que examine todos os editais, todas as peças, todas as decisões do CNPq tem a palavra final, porque está botando ali um dinheiro importante, mas ele aceita muito, né, do diagnóstico e do desenho que a FAP faz. Então, esse é um modelo que é muito interessante, é um modelo muito importante. Como eu disse, podia ser o mesmo modelo da pandemia, os governadores fazendo aqui a customização, desenhando para as condições do Estado, né? Mas você compartilhando os recursos e as obrigações, isso teria funcionado bem. Esse modelo funcionou muito bem na ciência e tecnologia, até muito recentemente. Ao falar disso, eu acabei tocando, mas agora eu vou centrar, se você me permite, Barros, eu vou centrar nas funções, então, da FAP. Né? A função da FAP antes de tudo, é manter a ciência e fazer crescer a ciência do Estado, né? No plano estadual, assim como dos órgãos federais, é manter a ciência no Brasil. Ela parte de um consenso de que a ciência é uma coisa muito importante para a sociedade, extremamente importante. Ela é uma coisa que nenhuma sociedade desenvolvida pode dispensar, pode abrir mão, é uma coisa que distingue os países que têm sucesso, os países que dão certo, os países avançados, dos que não dão. Se você vai olhar, um dos distintivos principais que marca um dos outros é a ciência. Não é porque tem petróleo, não é esse e aquilo. Você vai olhar, não, como é que é a ciência desse país? Né? É que acaba desenhando, essa é a circunstância do mundo contemporâneo, é quem acaba desenhando essa divisão. Então, ciência é fundamental, é importante, e em momentos como esse que a gente viveu agora, que a gente não queria, mas passou por ele, como a pandemia, fica muito claro o papel e a importância e a essencialidade da ciência para a sociedade. Então, o papel de uma FAP no Estado é manter a sua ciência viva, ativa, crescente, renovada, e essa ciência está onde? Está, sobretudo, nas nossas universidades, nossos centros, laboratórios, institutos de pesquisa. Aqui nós temos, sobretudo, as universidades, mas nós temos também centros como a Fiocruz, né? Nós temos laboratórios como o NUTEC, nós temos outras Embrapa, exatamente. Temos outras instituições também, né, que realizam. Nós temos o INPE aqui, né, no Eusébio, aqui no Ceará, enfim, tem outras instituições. Nós temos no âmbito do Estado a FUNSEMI, por exemplo, que é um órgão de pesquisa, de clima, etc. Então, nós temos outros órgãos e o papel, então, é manter a ciência nesses órgãos. 2, você ficar provendo o capital humano necessário, formar, atrair, reter o capital humano necessário para você fazer a ciência, porque esse é o elemento mais importante da ciência. Laboratórios são muito importantes, instalações adequadas, etc., várias outras coisas, intercâmbio, viagem, tudo é importante. Mas o mais importante, o elemento mais importante de qualquer empreendimento científico é a cabeça dos seus cientistas, é o pesquisador, é o cientista. Esse realmente é o investimento fundamental. Né? Você pode fazer ciência, se virar, fazer o diabo quase que sem qualquer coisa, menos ser um cientista. Então, né, investir na formação de cientista, aí vem todo o trabalho, desde a graduação. Então, as FAPs têm programas, a FUCAP aqui no Ceará, a nossa, tem programa de bolsa de iniciação científica,
para os alunos na graduação, para atrair aqueles alunos de graduação que já quiserem se aproximar de grupos de pesquisa existentes no âmbito da sua área de trabalho e já participar de grupos de pesquisa, né, para sendo um aprendiz de feiticeiro naquela área. Né? Você conhece muito bem o sistema e sabe que é muito bom para o professor, para a área, para você ter os alunos de graduação ali pertencendo já à equipe, né? Você é de menino, você já vai torcendo o pepino dos caras e alimentando o talento e a vocação científica que eles têm. Depois você tem os programas de pós-graduação. Então, o mestrado, né, é preciso você dar condições, porque no mestrado você tem um aluno que, digamos, terminou engenharia civil. Agora ele já pode ir para o mercado. Ele já pode ganhar um dinheirinho. Ele, né, engenharia mecânica, computação, ele já pode pegar um emprego de uns R$5.000, R$6.000, ele já pode ir para o mercado. Mas, ao invés disso, ele tem a opção que o sistema oferece, nossas universidades oferecem, de fazer um mestrado. Mas, se ele for fazer um mestrado, não vai ganhar nada. A própria família, às vezes, já tem a expectativa que ele terminou, ele passa a devolver, né, o investimento dele. Aí o cara diz, pai, eu vou fazer mestrado. E aí vai ganhar muito, meu filho? Não, vou ganhar coisa nenhuma. Aí, na realidade, não é coisa nenhuma. Aí vem o programa de bolsa, né, que eu já até expliquei a governadores. E, não, a bolsa é uma coisa que a gente dá. Eu digo, não, governador, a bolsa, na realidade, é um investimento que o Estado faz no futuro, o Estado comparte esse investimento com o próprio aluno. O bolsista é um co-investidor, porque ele está deixando de ganhar R$5.000, R$6.000 para ganhar uma bolsa no mestrado de cerca de R$2.000. Então, o cara está investindo a metade ou 2/3 do salário dele. E o Estado está investindo junto, porque senão não seria possível. Mas isso faz, e a nossa preocupação é essa, faz com que o aluno possa fazer o mestrado em tempo integral. Quer dizer, se dedicar inteiramente ao mestrado, ele está apostando no futuro dele. E depois que ele termina o mestrado, se ele for um cabo de fé mesmo, né, aí ele pode sair para o mercado de trabalho como engenheiro, mestre, mas ele já vai sair noutra condição, noutro nível, já para ocupar cargos, né, de maior responsabilidade tecnológica, de maior competência tecnológica, já para preencher certo nicho de mercado mais especial, vai para a Petrobras, vai para a empresa mais tecnológica, enfim, conforme seja a área que seja necessário. Mas se o cara for mesmo de fé, ele ainda vai queimar mais 4 anos da vida dele para fazer um doutorado, né? E aqui no Estado, fora do Estado, em 60 áreas, nós temos a oportunidade do aluno fazer o doutorado aqui no Ceará, mas ele pode ir para outro lugar no país ou no exterior. Mas, enfim, fazendo um doutorado, né, ele vai investir mais e, novamente, a fundação tem que dar bolsa para que o aluno possa, novamente, adiar o seu ingresso no mercado de trabalho, ficar sem ganhar dinheiro, mas investir mais anos estudando. E no doutorado é que ele se torna realmente um cientista. Aí no doutorado é que ele se torna um pesquisador e, de fato, um cientista. Então, é um sistema, na realidade, é um sistema universal, é um sistema muito antigo, né? Desde o Lavoisier, você já disse, olha, o cara que ganhou o Prêmio Nobel de Química foi aluno do Lavoisier, né? E já sempre foi assim, quer dizer, os pesquisadores existentes na comunidade, eles vão formando os novos pesquisadores, né, em sequência, né? Gradativamente, as novas gerações de pesquisadores estão formando. Então, o Ceará já completou esse ciclo, nós podemos dizer isso, inclusive as engenharias. Isso não foi, em algumas áreas foi mais fácil implementar, as ciências teóricas, como física, matemática, química, biologia, elas tiveram doutorado antes da engenharia. E pode-se entender, porque a disputa da engenharia com o mercado era muito grande. Isso não foi só aqui no Ceará, isso realmente é uma circunstância, mas esse é o papel, eu me detive, tanto me alonguei nele, porque eu acho esse um papel assim, fundamental. Esse é o papel que vai garantindo a reprodução da comunidade, a reprodução dos cientistas e a continuidade científica. Esse é o papel que acontece na cultura em geral. A cultura é um processo pelo qual as gerações passadas vão transmitindo os seus valores, as suas artes, os seus feitos, os seus talentos, os seus conhecimentos para gerações que vêm novas, né? Então, esse é o processo da comunidade científica e o papel da FAP muito importante aí.